Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:30. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número já está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, quem enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, você tem uma outra opção através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Após indicação do vereador Marrom Cunha, a área de lazer está sendo revitalizada no bairro Satélite Íris 2. Comissão Especial de Honraria se reúne pela 6ª vez e dá parecer a 14 projetos. Em reunião solene, vereador Paulo Haddad entrega 2 diplomas de mérito esportivo Sérgio José Salvucci. E depois de 2 anos, Brasil registra deflação. Você sabe como funciona o índice de preços ao consumidor amplo? O quadro Na Ponta do Lápis entrevista ao vivo um economista. A economia é sempre um assunto importante, então daqui a pouco tem o nosso quadro Na Ponta do Lápis ao vivo. Mas primeiro, atenção, hein? Você que mora aqui na cidade de Campinas, você que vai estar aqui na cidade no próximo fim de semana, de sexta-feira até domingo, acontece a 6ª edição da Virada Esportiva. Centenas de atividades espalhadas por toda a cidade e, claro, para todas as idades. Então, para nos contar sobre os esportes, horários, quem pode participar, se vai ter modalidade de alto rendimento para nós assistirmos, aciona o repórter Michel Amorim, que está na Lagoa do Taquaral. Tem mais informações? Seja bem-vindo e boa tarde, Michel. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você que está acompanhando o Jornal Câmara Notícia. Exatamente, hoje eu estou aqui na Lagoa do Taquaral, onde fica a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a virada esportiva, que começa nessa sexta-feira, tem sábado, tem domingo, o dia todo, com mais de 120 atividades ligadas ao esporte. E para isso, para tirar todas essas dúvidas e passar mais informações, nós vamos conversar com o secretário municipal que já está aqui ao meu lado, Fernando Vanin. Boa tarde, secretário, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Secretário, então vamos falar para o pessoal de casa que está acompanhando o Jornal Câmara Notícia, né? Como que vai ser esse mega evento? Esse evento já está na 6ª edição, a gente oferece um cardápio enorme de eventos esportivos na cidade, para que ela possa fazer qualquer tipo de atividade, seja ela de forma individualizada ou também de forma coletiva. A gente coloca em todos os cantos da cidade e a gente pretende pegar todos os tipos de população, seja criança, adulto, e tem também atividade para idoso também. E no momento de hoje, né, que nós vivemos ainda o período da pandemia, né, que foram 2 anos bem restritivos, é importante a atividade física. Com certeza, a gente fala que o esporte está muito ligado à educação e também à saúde. Depois de 2 anos parado, né, foi um dos primeiros eventos a ser parado, é o esportivo, e foi um dos últimos a voltar, mesmo porque evento esportivo tem muito contato, aglomeração. A gente sabe que nesse período de pandemia, o sedentarismo tomou conta de muita gente, então a gente sabe que o esporte ajuda em qualquer vertente e mexer o corpo faz bem para a saúde. Secretário, nós vamos entrar então na 6ª edição e a gente gosta de novidade, né? Então, para edições anteriores, o que muda para a 6ª edição?
A gente, na realidade, é um desafio essa retomada, né? A gente sabe que o problema econômico que teve, principalmente para os organizadores de corrida de rua, corridas e também eventos esportivos no geral. Então, a gente está tentando com que estimule eles a fazerem. A gente tem, na realidade, alguns eventos que a gente é surpresa, vou deixar ainda na surpresa para o dia, mas algumas modalidades que são poucas conhecidas do público no geral, como fosse futebol, basquete, vôlei. A gente vai ter o Spike Ball, que o pessoal não conhece, o X1 também, que é uma modalidade de futebol diferente, mas são surpresas que é só comparecer na lista de eventos e vai poder conferir. Então, nessa surpresa, nós temos ali 120 atividades, está tudo incluso. Está tudo incluso. A gente, se você procurar no portal da prefeitura, tem um super banner lá, tem toda a programação, desde sexta até domingo, aí a surpresa vai estar lá no meio. Agora vamos falar da expectativa de público, né? Nós tivemos aí na última semana a virada cultural, com mais de 60 mil pessoas participando aqui na cidade. Qual a expectativa da secretaria? A gente, como é retomada, a gente tenta manter pelo menos o público que era de 2019, mas é muito difícil. A gente contabilizou 100 mil pessoas na edição anterior, a gente está pensando por volta de 50, 40 mil, tá ótimo. O importante é o pessoal gostar do evento e participar. O pessoal pode pensar assim, mas esporte, de repente, eu não sou atleta. Não é só para quem é atleta, né? Então, vai ter atividades ali para todas as idades, todos os públicos. Totalmente, isso daí é para todos os públicos. Também existe as vivências, que o pessoal pode conhecer o que é o esporte, nada competitivo, temos também competições, tem formas também de assistir competições, como o vôlei Renata, que é super conhecido na cidade, mas é para todos os gostos, basta ir no evento e participar. E como é que faz para participar, né? Então, o evento ele vai estar espalhado pela cidade toda, né? Então tem campos, praças, né? Parques. Como é que vai funcionar a logística, né? Isso mesmo, como são eventos, são muitos eventos e muitas ações, a gente colocou no portal da prefeitura, naquele super banner da virada, qual que é a especificação de cada evento. Então tem eventos que não precisam se inscrever, basta chegar e participar, outros têm algumas inscrições prévias, outros são cobrados porque são organizador independente. Então cada um tem a sua especificação e lá no site dá para conferir. O legal é que dá para procurar o que está mais perto de você, não é? Com certeza, ali dá para ver o que é mais próximo, qual modalidade específica que você quer, qual o dia que você está também dividido em sexta, sábado, domingo. Lembrando que isso aí pode participar tanto na sexta, sábado, domingo, como todos os dias, o importante é participar. Secretário, vamos falar de acessibilidade, né? Para as pessoas que têm mobilidade reduzida, né? Tem também como participar. Sim, tem como participar. A gente também tem alguns eventos que é ligado à pessoa com deficiência. Vou dar um exemplo aqui, para a gente não ficar muito extenso de tanta atividade. Tem o Projeto Cabe 2. O Projeto Cabe 2 acontece sempre no Portão 2 da Lagoa do Taquaral e ele é destinado a pessoas com deficiência visual. Então fica um guia na frente, na bicicleta, e atrás do deficiente visual, e ele participa fazendo esporte de ciclismo. O mais legal e importante também que o público tem que saber é que todas as atividades são de graça. A maioria é de graça. Tem algumas atividades que são cobradas, mas como eu te falei, é especificamente porque o organizador tem alguns custos. Mas a grande maioria, praticamente 90%, é gratuita. Secretário, muito obrigado pelas explicações. Eu agradeço e obrigado pela oportunidade do esportes. Olha só, Gabriel, quanta coisa legal para participar este final de semana. Então, só reforçando, começa sexta-feira, tem no sábado, tem domingo. Entra lá no site da prefeitura campinas.sp.gov.br. Aí você vai encontrar o banner da virada esportiva e conferir toda a programação. É com você, Gabriel. Muitíssimo obrigado, Michel Amorim, por todas as informações. Agradeço também ao Fernando Vanin, que é o secretário municipal de Esportes e Lazer. Então, refaço o convite aqui, hein? Sexta, sábado e domingo tem virada esportiva aqui na cidade de Campinas. Mais de 100 atividades por toda a nossa cidade. Então, se você não quer praticar nenhum esporte, pelo menos vá lá conferir, porque nós temos atletas, tem alto rendimento, tem basquete em cadeira de rodas aqui com a HD Camp, que tem um projeto muito bacana. Então, todas as informações você confere também no site da Prefeitura de Campinas, para você poder conferir a programação
e, claro, curtir um belo fim de semana. E a gente segue falando sobre esporte aqui no nosso Câmara Notícia, ao vivo nesta quarta-feira, alto rendimento. A gente fala sobre futebol agora, porque depois da derrota no derby de número 204 para a Ponte Preta, o Guarani voltou aos treinamentos e já pensa nas próximas rodadas que serão decisivas. Faltando 14 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani segue na zona de rebaixamento. De acordo com o matemático do site Chance de Gol, o clube tem 82% de chances de ser rebaixado. Situação difícil que o lateral direito Lucas Ramon abordou após a derrota no derby para a Ponte Preta no último sábado. Foi um resultado que a gente esperava, a gente trabalhou muito durante a semana para poder buscar essa vitória, né, diante de um derby, né, de um clássico. Enfim, a gente vem pecando muito aí na definição, cada um olhar para si agora para poder ser mais efetivo e na hora da criação ali a gente poder concluir, né, e fazer os gols, que é o que a gente está pecando bastante. E com relação a esse próximo jogo, né, aos próximos, eu diria assim, são as nossas finais. São jogos que a gente precisa ganhar o maior número possível para poder se livrar logo dessa zona de desconforto que a gente se encontra. A gente vai procurar estar continuando trabalhando mais, definindo mais jogadas, finalizando mais, para poder, quando chegar no jogo e tiver mais oportunidades, a gente poder concluir, né? Estar mais concentrado e efetivar essas chances que apareceram. Nas últimas 8 rodadas, o Guarani perdeu 4 partidas, empatou 3 e venceu apenas o Lanterna Náutico. Mesmo com números contrários, o lateral enxerga uma evolução. Que vem evoluindo bastante, né, nos últimos jogos, só que fica difícil você pontuar e tirar coisas boas para quem está assistindo, porque o resultado não está vindo, né? A gente tem perdido jogos, jogando bem. Então a derrota ela esconde muitas coisas, assim como a vitória também ela esconde bastante coisa. Então é continuar trabalhando e a gente está mais concentrado ali para poder definir, porque a gente está criando, está aparecendo chance. Só falta a gente estar bem mais concentrado para poder estar concluindo e fazendo os gols. O próximo jogo do Guarani é contra o Tombense, neste sábado, 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro. E se quiser sair das últimas colocações e fugir da zona de rebaixamento, não existe outro resultado senão a vitória. Com a equipe que a gente tem em casa, é obrigação a gente ganhar os jogos. Já foi provado isso contra o Cruzeiro, né, que era uma equipe que é favorita ao título, a gente em casa que a gente ganhou. Então os jogos em casa é tido como a nossa obrigação, a gente precisa ganhar de qualquer jeito, jogando bem, jogando mal, a gente precisa ganhar, principalmente os jogos em casa. E os jogos fora, se a gente não conseguir ganhar, pelo menos a gente busca um ponto, a gente não perde. Bom, semana importantíssima, né, para poder corrigir os erros, saída de bola, que foi o gol tomado no derby, finalização, porque não é à toa, né, que o Guarani tem o pior ataque da competição, apenas 15 gols marcados em 25 jogos. Rendimento do ataque precisa melhorar muito e a gente segue, então, acompanhando esta semana bugrina. Bom, e amanhã é a vez da Ponte Preta, viu, entrar em campo, então nesta quinta-feira a gente traz aqui no Câmara Notícia todas as informações de Novo Horizontino e Ponte Preta, Macaca em busca de mais uma vitória na competição e para sair o quanto antes aí da possibilidade de se aproximar da zona de rebaixamento. 12h44, vamos fazer o seguinte, rapidíssimo intervalo e na volta a nossa repórter Dalila Pereira já está aqui nos nossos estúdios, você já está vendo aqui, ó, tem o nosso quadro Na Ponta do Lápis, que hoje vai falar sobre deflação. Você que está nos acompanhando, sabe o que é a deflação? Sabe o que é o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA? Acha que é bom, é ruim, deflação? Para o nosso país, deflação é algo positivo? Tem alguma dúvida sobre este assunto? Já pode mandar para a gente o seu questionamento, a sua pergunta, porque a Dalila vai entrevistar uma economista. Então, ó,
WhatsApp 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Manda a sua pergunta, porque vai entrevistar um especialista ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia, depois do nosso intervalo. Olá, olá, todo mundo que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Gabriel me deu um tempinho aqui para falar na ponta do lápis, ao vivo, hoje aqui direto dos estúdios. E a gente vai falar sobre deflação hoje, que é um movimento contrário da inflação quando os preços de produtos e serviços caem em certo período. Essa é uma explicação geral para a gente introduzir ainda a questão mais detalhada no Na Ponta do Lápis de hoje com a economista, que vai explicar melhor esse assunto aí para quem está do outro lado. Depois da vinheta, a gente entra com mais detalhes. Na Ponta do Lápis, ao vivo, hoje aqui direto dos estúdios da TV Câmara Campinas, para falar de deflação com o Marco Antônio Rocha, economista, que já é meu parceiro, meu colega, já esteve várias vezes aqui Na Ponta do Lápis. Marco, obrigada pelo seu tempo, viu? Eu agradeço mais uma vez o convite, para a gente discutir aqui esse tema. E boa tarde a todos e todas que estão acompanhando a gente aqui. Marco, eu dei essa pequena introdução sobre o assunto, mas é uma coisa bem geral, essa explicação de movimento contrário à inflação. Eu queria que você explicasse melhor para quem está do outro lado do que se trata esse fenômeno deflação. O que é esse fenômeno? O que ocasiona ele? Olha, a explicação mais simples é a gente pensar num processo de inflação ao contrário. Quer dizer, em vez de um processo generalizado de aumento dos preços, a gente pensar em um processo generalizado de redução dos preços. O problema é que, entre uma coisa e outra, tem uma série de nuances que são importantes da gente pensar. Primeiro, a deflação, geralmente, ela parece, à primeira vista, um processo positivo, mas não é, porque geralmente ela está relacionada com um processo de recessão crítica, de recessão econômica aguda, de alto desemprego, baixa utilização da capacidade produtiva. Tudo isso leva as empresas a forçarem uma queda de preço, e a queda da demanda força também esse processo. Então, a deflação, apesar de parecer um processo positivo, ela geralmente está associada a crises econômicas severas. O processo que a gente está vendo no Brasil não é propriamente uma deflação dessa forma clássica. O que a gente está vendo no Brasil é um processo, vamos dizer assim, muito mais pontual. O que acontece? A gente veio de um processo de elevação de preços, de forma bem significativa, muito concentrado nos preços de alimento, energia e combustíveis, e alguns desses preços estão, vamos dizer assim, caindo com um certo ritmo acelerado, sobretudo os combustíveis, como a gente está vendo. Então, o peso dos combustíveis na composição do índice de inflação é que tem provocado, nos 2 últimos meses, esse índice de inflação negativo. Mas, novamente, isso é muito concentrado nos combustíveis e nos itens de transporte, de modo geral, porque as passagens aéreas também caíram bastante. Então, esses itens têm provocado esse fenômeno. Mas, se a gente olha o comportamento, por exemplo, dos preços dos alimentos, hoje saiu a taxa de elevação do preço, por exemplo, do leite, foi de 14%. Então, a inflação concentrada nos itens de alimentos ainda está muito, muito elevada. E o índice de inflação como um todo deve fechar o ano acima dos 2 dígitos, algo em torno de 10% a 11%. Então, apesar da gente estar vendo esses índices negativos, eles só estão contribuindo, na verdade, para reduzir o processo inflacionário que a gente vem vivendo, pelo menos desde o final de 2020. Você falou que
os mercados fazem com que derrubem o preço, o próprio mercado. Então, isso é um movimento das próprias empresas, grandes conglomerados, para poder manter ali o movimento da economia. Seria mais ou menos isso também, essa influência para que o fenômeno ocorresse? Sim, mas isso, como eu disse, seria num caso, né, o que é o caso mais clássico da deflação, né, o caso que é mais comum. O que a gente está vendo não é muito um movimento como esse, né? Inclusive porque a queda do preço dos combustíveis está muito relacionado com a redução tributária que teve, né, e com o movimento do preço internacional. Então, o preço internacional, né, passou o auge aí do conflito na Ucrânia, a pior fase, pelo menos parece ter passado. O preço dos combustíveis, o preço do petróleo cedeu bastante e você teve uma redução de alíquotas, tanto em nível federal quanto em nível estadual, que acabou provocando essa queda do preço dos combustíveis, né? E isso arrastou um pedaço do índice, vamos dizer assim, um certo núcleo do índice, para baixo. Mas quando a gente olha, né, o item por item que forma o índice de inflação, né, só para explicar melhor, o item de inflação é como se fosse uma cesta de consumo, média, né? A gente pega uma média do que a população consome, constrói uma cesta de consumo hipotética e mede a elevação de preço de todos os itens dela. Quando a gente olha isso aberto, o que a gente tem é um processo ainda, né, de aumento do preço dos alimentos de forma bem significativa, mas também nesses 2 últimos meses de queda do preço dos combustíveis. Na média, o índice recuou, mas a população ainda vai sentir o aumento do preço numa série de itens, por exemplo, da cesta básica. É uma coisa que acaba influenciando não só no Brasil, mas no mundo todo, esse preço, essa questão. Isso é um movimento que também está acontecendo fora do Brasil, é uma característica no momento da situação brasileira que a gente se encontra? Olha, cada país geralmente tem uma regra específica de formação de preço de combustíveis, mas muitos acompanham o preço internacional. No auge do conflito, né, da Ucrânia, o preço chegou em torno de 120 a 130 dólares o barril. Atualmente está na casa entre 80 a 90 dólares. Então, houve uma queda significativa do preço internacional, né, do petróleo, que vai afetar o preço dos combustíveis, e parece que ele se estabilizou nesse patamar, né? Então, isso influenciou o preço dos combustíveis no mundo inteiro. No Brasil, você ainda teve um fator a mais, que foi a redução tributária que incidiu sobre os combustíveis. Então, tudo isso, né, fez com que realmente o preço dos combustíveis caísse de forma significativa nas últimas semanas e provocasse esse fenômeno que a gente está vendo, né, de uma deflação, mas, novamente, isso é muito pontual, porque o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos continua ainda bem elevado, e a gente tem que lembrar o seguinte, mesmo a queda que teve no preço dos combustíveis, levou o preço dos combustíveis a mais ou menos o patamar que eles estavam lá em maio, né? Então, também ainda é um patamar bastante elevado em relação ao que a gente viu nos anos anteriores. Mas isso era, assim, um movimento esperado? Era algo que dava para vocês, por exemplo, que são da área da economia, os economistas, era algo que estava sendo visto ali no horizonte, que poderia acontecer? Ou foi atípico? Não, sim. A gente esperava realmente um certo, assim, tranquilização dentro, se é possível falar isso, no caso de um conflito, mas que o cenário internacional se tornasse um pouco menos turbulento, pelo menos no que diz respeito ao preço da energia. Então, isso já era um fenômeno esperado. Novamente, se a gente pensar no patamar que o preço do petróleo estava lá no começo da pandemia, né, de 60, 70 dólares o barril, ele ainda está num preço bem elevado. Mas dificilmente, pelo menos né, a gente acha muito difícil voltar a um horizonte de 130 dólares o barril, que foi lá no começo do conflito, onde tinha muita incerteza sobre o que poderia acontecer. Então, o preço dos combustíveis ele deve se estabilizar, de certa forma, né? E aí, nos próximos meses, o que a gente vai ver é uma inflação mais baixa, mas não um cenário deflacionário propriamente dito. E às vezes a gente escuta isso, o barril do petróleo, os combustíveis, questões internacionais, esses números aí que você está falando para a gente, às vezes a gente fica meio assim, tá,
Mas o que isso influencia no meu dia a dia? Não estou entendendo o que isso aí tem a ver com minha cesta básica, com o meu supermercado. Como é que o consumidor final acaba sentindo mais toda essa movimentação aí desses valores, desses índices? É fácil de explicar, é só a gente pensar o seguinte, né? A gasolina é feita com petróleo, e o diesel também, né? Então, o preço da gasolina vai ser afetado pelo preço internacional do petróleo, quer dizer, o petróleo tem um preço definido no mercado internacional. O preço do combustível, principalmente do óleo diesel, entra no custo do frete. E o custo do frete entra no preço do alimento, que vai chegar à feira e aos supermercados, né? Isso só para a gente falar dos alimentos, mas todas as mercadorias possuem alguma etapa de frete. Então, quer dizer, quando a gente olha, né, esse processo, o movimento do preço internacional vai bater na bomba de combustível, que vai bater no custo do frete, que vai bater no preço dos alimentos, em alguma hora, né? Por isso que, né, a redução do preço do combustível é um sinal positivo, porque significa que talvez a inflação dos alimentos dê uma trégua aí no segundo semestre. Mas é toda essa cadeia de repasse de custo que vai chegar lá no consumidor final quando ele for no supermercado comprar os itens da sua cesta básica, né? Lembrando que os alimentos, né, a boa parte dos custos dele, já que vem da agricultura, são referentes ao custo dos combustíveis, ao custo do frete. E, para além disso, os fertilizantes também estão sofrendo com o conflito na Ucrânia, que é um fator a mais que está contribuindo para o aumento do preço dos combustíveis também, dos alimentos também. Então, tudo isso acaba chegando no consumidor, apesar de parecer um universo meio alheio, esotérico, assim, para a maior parte da população, na verdade, todo mundo sente esse processo quando vai fazer suas compras. No final das contas, quem sente mais é o consumidor final, porque vem toda a cadeia, né, a empresa passando por essa questão do aumento da gasolina ou outros, da gasolina não, dos combustíveis, ou outros fatores, e vai indo aquela bola de neve, e no final está o último dominozinho da pilha, o consumidor sendo derrubado. Exatamente. E quanto menor a renda desse consumidor, mais ele vai sentir, porque mais ele vai comprometer o orçamento doméstico com alimentos, né, e aí mais vai parecer que menos capacidade de compra ele tem. Então, quem sofre ainda por cima, mais ainda nesse processo todo, é a população de renda mais baixa. Quem ligou agora na TV Câmara Campinas, a gente está na ponta do lápis ao vivo hoje aqui direto dos estúdios. Estamos falando sobre deflação, os impactos desse movimento, desse fenômeno, índice de IPCA. A gente está explicando todos esses detalhezinhos aí com o Marco Antônio Rocha, economista. E nesse sentido, esse movimento, esse fenômeno que nós estamos passando, que tem seus pontos negativos, aí como você vem colocando, é algo que vai durar, é algo que a gente pode esperar mais meses, aí ele sendo refletido nos índices, ou é algo que já pode estar recuando? Olha, o melhor cenário seria, na verdade, uma inflação baixa, né? Uma redução da taxa inflacionária. Porque, como eu disse, uma deflação prolongada, ela impreterivelmente está ligada a uma recessão econômica. Então, também não é um cenário que a gente quer, né? Lembrando que a gente está no cenário de alto desemprego, fome, né, queda da renda do trabalhador. Então, o cenário de deflação também não é um cenário positivo, porque significa que a economia está desaquecendo, né? O ideal seria uma inflação baixa, né, bem tranquila aqui para a população, mas que signifique que, na verdade, a economia está mantendo um ritmo de aquecimento, né, de aumento da demanda, de geração de mais emprego. Esse, no momento que o Brasil está, seria um cenário, vamos dizer assim, mais positivo, principalmente para o trabalhador. Esse é o cenário de agora, mas quais são as expectativas aí, talvez ainda para esse semestre ou para o próximo ano? O que o brasileiro pode estar esperando aí, de acordo com o que estamos agora, né? Que sempre pode acontecer uma outra guerra, outra evento aí internacional que pode afetar tudo de forma atípica. Sim, o cenário internacional ainda está bem turbulento, né? A crise, né, o conflito na Ucrânia está afetando a Europa,
que deve reduzir bastante sua taxa de crescimento, e isso afeta a economia internacional e vai afetar o Brasil. O que a gente pode esperar é, primeiro, que a inflação reduza um pouco o seu ritmo de crescimento. Isso a gente já está vendo, né? Mas lembrando que a gente já deve fechar o ano com uma inflação em torno aí de 10 a 11%, que é uma inflação elevada, pelo menos elevada em relação aos últimos anos que a gente está vivendo no Brasil. Então, não é um cenário muito positivo. Como é um ano de eleição, sobretudo, também tem uma série de incertezas econômicas, de incertezas políticas que acabam reduzindo também o fluxo de investimento, que impede uma retomada significativa da economia até o final do ano. As políticas de auxílio, elas devem surtir algum efeito, né, devem produzir alguma demanda, principalmente na base do consumo, né, do pequeno comércio, etc., que deve dar algum alívio aí chegando no final do ano. A gente também tem as festas, Natal, etc., né, e esse é o cenário, quer dizer, a economia brasileira deve continuar andando de lado aí, pelo menos até o ano que vem, onde aí vai começar provavelmente um governo novo, uma manutenção desse governo, e novas medidas econômicas vão acontecer. Mas o cenário ainda é muito incerto e o Brasil ainda carece, vamos dizer assim, de algum fator que gere o crescimento econômico, né, que crie um horizonte de crescimento econômico que permita a gente traçar um cenário aí otimista com uma certa segurança. Os 6 primeiros meses do próximo ano podem ser aí de extrema importância, né, nesse movimento, então. Perfeito. Geralmente, né, todo começo de governo, ainda que seja uma manutenção do governo anterior, o presidente acaba ganhando uma certa margem de manobra para executar uma série de políticas que são típicas de começo de mandato, né? Então, a gente espera que alguma dessas surja alguma coisa que promova, né, um crescimento econômico, uma maior geração de emprego, que é uma política econômica que o Brasil está carente nesse momento. Quer dizer, olhar com mais atenção o problema da fome, o problema do desemprego e o problema da criação de renda para os trabalhadores autônomos, MEI, pequenos proprietários, etc., que também é uma margem da população aí que vem sofrendo bastante nos últimos anos. Todo esse fenômeno influencia também quem tem pequenos investimentos, quem começou aí a se aventurar nessa área? Também afeta, né? Mas, geralmente, pequenos investimentos, né, pelo menos a regra do bom senso, indica para pegar pouco risco também, não se arriscar muito, etc. Mantém investimentos mais resguardados, mais seguros, né, menos expostos ao risco, e com isso você consegue trafegar melhor no período de incerteza econômica, que no fundo é o que a gente está vivendo, sobretudo por conta do cenário internacional. Mas o cenário principal da economia hoje, né, é o autoendividamento, tanto das pequenas empresas quanto das famílias, né? E esse autoendividamento impede que as famílias também realizem maiores gastos, realizem seus investimentos, e, portanto, é uma coisa que merece uma certa atenção em termos de política econômica. A gente tem que gerar emprego, a gente tem que gerar renda, e a gente tem que cuidar também da redução do nível de endividamento. Lembrando que a gente saiu de um período muito crítico, período de crise internacional, de crise sanitária, de quarentena, né? Então, daí fomos com um conflito, né, com um cenário de conflito internacional. Então, tudo isso criou um horizonte, muita incerteza econômica para todas as famílias brasileiras. É isso que a gente espera que aí no começo do próximo governo, seja qual for, isso seja equacionado. Tudo influencia a nossa economia, gente. O que influencia no nosso dia a dia, no nosso supermercado, o transporte influencia em tudo. E Na Ponta do Lápis de hoje teve o Marco Antônio Rocha, economista, conversando sobre deflação, índices de IPCA, várias questões aqui que a gente explicou para vocês. Quem perdeu pode voltar lá no YouTube, viu? Conferir do começo para poder entender toda essa questão. Marco, tem mais alguma explicação que seria importante falar, que eu não comentei, ou abordamos tudo aí para a galera entender? Acho que abordamos tudo, né? Agora, como todo cenário de incerteza, é a gente esperar para ver como é que vai evoluir nos próximos meses. Marco, pois obrigada pelo seu tempo, por dividir o conhecimento. Deixo as portas abertas para voltar em outro momento também para falar sobre outro assunto, viu? Ok, agradeço o convite aí. Tchau aí todo mundo e uma boa tarde para todos que estão assistindo.
Esse foi o Na Ponta do Lápis de hoje. Vocês vão voltar com o Gabriel Castro daqui a pouco, que vai trazer mais notícias do Legislativo, da cidade, várias coisas para vocês acompanharem. E eu espero vocês na próxima edição do Na Ponta do Lápis. Até mais e voltamos depois do comercial. Uma hora mais 11 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, hora das notícias da metrópole de Campinas. Atenção, você que é morador do Monte Cristo e Parque Osiel. Amanhã a Sanasa vai realizar um serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios do Monte Cristo. E vai interromper o fornecimento de água nesta quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Então, moradores, façam a reserva no dia de hoje. E amanhã também a Sanasa vai realizar um serviço de capeamento de redes e também vai interromper o fornecimento de água para os moradores do Jardim São Vicente, Vila Formosa e Núcleo Residencial Centenário, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Então, moradores destes bairros também façam a reserva no dia de hoje, quarta-feira, para não terem problemas amanhã, na quinta-feira, com falta de água. Olha só, e aqui em Campinas, a Zona Azul Digital permite estacionar as vagas do sistema de estacionamento rotativo, comprando os créditos e ativando o cartão digital. E a INDEC está orientando os motoristas sobre este sistema. A INDEC está realizando uma ação de fiscalização educativa em Campinas para orientar motoristas sobre a Zona Azul Digital, um processo de modernização do Zona Azul que se trata de um serviço de estacionamento rotativo, como explicou Fábio da Mata, agente de mobilidade urbana da INDEC. O estacionamento rotativo são áreas delimitadas no município onde as pessoas podem utilizar então aquele espaço pagando uma pequena tarifa, que hoje é de R$ 4,00. Então tem essa rotatividade dentro desses estacionamentos já estabelecidos em 9 setores aqui hoje em Campinas. Então desde março foi implantado a Zona Azul Digital, onde nós deixamos de utilizar o papel e passou então a ser o aplicativo da Zona Azul Digital, onde a pessoa ali ela faz o cadastro, ela também cadastra o veículo e o pagamento é feito tudo dentro do aplicativo digital e também nos pontos de venda autorizado, onde se a pessoa não tiver a facilidade ou tiver a dificuldade em utilizar o seu próprio aparelho, ela pode procurar então o ponto de venda. Durante o período da campanha de conscientização, não haverá aplicação de penalidades por estacionamento irregular. Do dia 16 de agosto até o dia 16 de setembro, todos os motoristas que não ativarem o crédito, o cartão digital, nós estamos trabalhando então em conjunto com a equipe de educação da INDEC, onde está sendo colocado um panfleto que tem ali o passo a passo de como utilizar o aplicativo e também um auto de infração educativo, para a pessoa entender que ali naquele ponto onde ela estacionou, ela deveria ter colocado ali o cartão digital ou ter ativado para o veículo estacionado. Atualmente nós temos 14 pontos de venda e durante essa campanha um dos objetivos também é estar entrando em contato com os comerciantes locais para que mais locais passem a funcionar como pontos de venda autorizados. O mapeamento dos veículos a serem impactados pela ação será realizado por meio de uma viatura equipada com câmeras. O sistema indicará os veículos estacionados irregularmente. O aplicativo da Zona Azul Digital pode ser baixado em qualquer loja virtual. Nas lojas virtuais, para quem tem Android ou para quem tem também o celular da Apple, é só baixar o aplicativo da INDEC. E dentro do aplicativo da INDEC, o primeiro ícone é o Zona Azul Digital, onde a pessoa ela vai fazer então um cadastro e ela tem também ali como cadastrar 2 veículos. E a partir do momento que ela estacionar então
nos locais onde a zona azul digital, ela ativa o crédito para o veículo dela. Em Campinas nós temos 9 setores mapeados como o estacionamento da zona azul. Então o veículo ele faz uma primeira passagem, ele faz a leitura das placas, né, dos veículos que estão estacionados, depois tem um tempo de carência, esse veículo ele passa pela segunda vez, e nessa segunda passagem é que ele consegue identificar os veículos que estão ou não com os créditos ativos. No caso dos veículos que não estão com os créditos ou o cartão digital ativo, então está sendo feita a campanha com a equipe da educação e está sendo colocado um pequeno folheto, um folderzinho com o passo a passo de como utilizar o aplicativo e também o auto de infração educativo, que é para a pessoa entender ali, né, que deveria ter sido ativado o crédito. Entre educadores e agentes da mobilidade urbana, mais de 30 profissionais da ENDEC estão envolvidos na ação. Para Fábio da Mata, a digitalização traz mais rapidez ao processo. A mudança do papel para o digital marcou então uma modernização, né, que facilita, ela também faz com que seja mais ágil, mais rápido. Nós entendemos que algumas pessoas ainda têm dificuldade com a parte digital, com o aplicativo. É por isso que essa campanha nós estamos incentivando as pessoas a que aprendam a utilizar, a que procurem os pontos de venda, mas com certeza é uma facilidade para todas as pessoas do nosso município. 1h mais 17, hora das notícias do Legislativo, porque ontem a Comissão Especial de Honraria se reuniu pela 6ª vez para analisar os projetos que estavam na pauta e dar o parecer a possíveis títulos aos agraciados. Então confira como foi a reunião. Os vereadores realizaram a 6ª reunião ordinária da Comissão Especial de Honraria para deliberar 14 projetos de decreto legislativo. Desse total, 13 foram aprovados e 1 arquivado. Entre as propostas estão a medalha Arautos da Paz e os diplomas de mérito jurídico, médico, cultural, esportivo, honra ao mérito e Noel Rosa, além do título Cidadão Campineiro. Somente agradecer pela sua insistência de garantir que a gente consiga fazer essa reunião, né? Porque os vereadores dessa casa estão sempre indicando PDLs, projetos de lei, para poder, enfim, homenagear as pessoas, personalidades, né? Pessoas que têm um trabalho de relevância para a nossa cidade. É um prazer imenso ser presidente desta honraria, que a gente realmente é aquelas pessoas que são merecedoras na cidade de Campinas, ter o seu diploma, ter o seu reconhecimento. Edson Ribeiro, presidente da comissão, também aproveitou para agradecer o trabalho realizado pelas equipes de saúde que ficaram na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. O ano passado foi um ano de muita luta. Quero aqui agradecer também que todos mereciam, mas claro que os médicos, as enfermeiras, que realmente sempre lutou contra a pandemia, fazendo linha de frente e sim salvando as vidas. E por falar em honraria, por iniciativa do vereador Paulo Haddad, a Câmara Municipal entregou o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a 2 personalidades que contribuíram ao esporte de Campinas. Então confira como foi. O Teatro Bento Quirino recebeu a 16ª reunião solene de entrega de honrarias. Na oportunidade, foram entregues 2 diplomas de mérito esportivo Sérgio José Salvucci para os homenageados Bruno Felipe Gonçalves Golobi e Juliana Torres. O vereador Paulo Haddad foi o propositor das honrarias e parabenizou o trabalho dos 2. Vocês 2 estão fazendo parte de vocês. Eu brinquei com a Juliana quando ela entrou aqui, eu falei na passarela a Juliana, mas os 2 jovens na passarela são 2 brilhantes jovens, que eles executam o seu trabalho com muita qualidade, com muita responsabilidade, com muita maestria, com muita técnica, com muita dedicação e, por que não dizer, com muita transpiração, né? Fazendo um paralelo com, entendeu? Entendeu a brincadeira? A gente tem que brincar, porque senão fica muito sério. Como um bom professor de educação física tem que transpirar, não tem? Então eles estão transpirando lá na academia,
todos os dias. Então, estão fazendo a parte deles. E vocês, eu tenho certeza, né, que os que aqui estão fazendo também, ou já fizeram, deixaram a sua colaboração para a cidade, para o estado, para o nosso país, plantaram uma semente que deu fruto, está dando frutos, e também podendo honrar quem foi, de alguma forma, citado, de alguma forma, se tornou evidência para aquilo que faz, né? Teve um desempenho dentro da profissão que eles abraçaram, e mais do que isso, faz a diferença no seu trabalho, no seu status profissional. Então, parabéns, Ju, se assim eu posso me dirigir a você, e parabéns, Brunão, que é como eu trato carinhosamente na academia. Que Deus continue abençoando muito vocês, que seja apenas o início de uma trajetória brilhante. Bruno Felipe Gonçalves Golobi, profissional da área de educação física, formado na PUC, já tem 10 anos de atuação. Em sua fala, ele agradeceu o diploma. Desde novo, sou apaixonado pelo movimento, exercício, dança e lutas. Posteriormente, descobrindo também a paixão pelo ensinar. Até que hoje, com satisfação imensa, recebo esta homenagem por trabalhar com aquilo que amo. Agradeço inicialmente aos alunos que me confiam o poder de transformar suas vidas através do exercício. Agradeço à minha família, em especial à minha mãe, Kátia, meu avô, Hélio, que são minha base e, acima de tudo, meus exemplos. Por fim, agradeço também à cidade de Campinas, ao vereador Paulo Haddad, e por todo este reconhecimento e homenagem a mim prestados. Muito obrigado. A segunda homenageada, Juliana Torres, é profissional da educação física há 17 anos, com grande atuação na área de ginástica laboral. Juliana agradeceu familiares, amigos e principalmente seu pai, que sempre foi um grande incentivador. É muito importante para mim estar atuando na área de educação física, porque sempre foi a minha paixão e sempre será. Ainda que faça outra coisa, eu sempre vou voltar para o esporte, porque é uma paixão inexplicável. Costumo falar que o nosso trabalho acaba sendo a nossa casa, né? Nós passamos mais tempo dentro do trabalho do que qualquer outro lugar. O meu muito obrigado ao Paulo Haddad. Quero agradecer imensamente à cidade de Campinas, que há 17 anos eu resido aqui e fui super bem recebida. Eu quero agradecer à Câmara Municipal também e a todos os meus amigos que eu tenho certeza que estão assistindo agora. Meu muito obrigado, fiquem com Deus. Olha só, na rua Ana Monteiro Herbeta, próximo ao posto de saúde do bairro Satélite Íris 2, melhorias estão sendo realizadas em uma área de lazer após indicação realizada pelo vereador Marrom Cunha. Acompanhe. Uma demanda antiga. Há mais de 20 anos, os moradores do bairro Satélite Íris 2 pediam uma área de lazer com boa estrutura. No ano passado, o vereador Marrom Cunha fez uma indicação e solicitou melhorias neste local. Muito antiga. Isso aí eu acho que vai fazer de muita importância através da associação, que ali nós vamos ter revitalização, vai colocar playground, colocar academia ao ar livre. Nós vamos ter também um espaço ali para as pessoas da associação a compartilhar, né? Que seria um salão também. E fora o campo de futebol aí que vai estar gramadinho, bonitinho para as pessoas. Bom, dá para perceber ao fundo aqui, ó, o pessoal trabalhando, não é? Já preparando o piso, porque em breve o gramado será colocado. Dá para ver aqui também, olha só, o alambrado já foi instalado. Então, pessoal, a expectativa é de que muito em breve a bola possa rolar aqui nesse campo de futebol. Também a previsão de construção de um playground, academia ao ar livre, pista de caminhada, tudo com iluminação. Você foi uma indicação antiga, né, que já faz tempo que o pessoal vem reivindicando. Então a gente conseguiu, junto ao executivo, né, essa indicação aí desse projeto, que eu acho que vai ser muito importante, que realmente já está se concretizando. Faltam alguns detalhes, mas eu tenho certeza que logo, vamos falar aí uns 3 ou 4 vezes, está pronta essa indicação nossa aí. De acordo com o vereador Marrom Cunha, independentemente do bairro, a cidade inteira sai ganhando.
Eu acho que isso aí é importante para o município inteiro, né? Eu acho que todos nós aí, independente da nossa região, do nosso trabalho do município, eu acho que isso é o trabalho do executivo hoje, do prefeito Dário, junto com a sua equipe aí, é um trabalho muito importante de revitalização nessas praças, que são muito importantes para a nossa cidade. E hoje é quarta-feira, dia da 24ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Entre eles está a votação final do projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga a prefeitura a disponibilizar o relatório simplificado de arrecadação tributária municipal na internet, permitindo o acesso público independente de justificativa. Para você poder conferir todos os projetos que estão na pauta no dia de hoje, você acessa o site campinas.sp.leg.br. 1h mais 26 minutos, a gente vai fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo, a gente vai falar sobre a relação, a conexão entre corpo e mente, então não saia daí. Uma hora mais 30 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. E olha só, você que está nos acompanhando, consegue perceber a conexão entre corpo e mente? Entende os sinais que o corpo dá quando, por exemplo, o coração acelera enquanto a mente está focada em algo? Ou quando você está com medo, dá um frio na barriga? Bom, sobre vida saudável, autoconhecimento, o poder da nossa mente. Eu converso agora com o psicólogo, o Dante Moretti, ele que é especialista em análise reikiana, um dos autores do livro Psicologia Corporal. Então, Dante, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do nosso Câmara Notícia. E é um assunto atemporal, importante, mas você entende que o momento que nós passamos de pandemia nos obriga a entender melhor essas relações de corpo e mente? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde a todos, eu agradeço a sua presença, o convite. A pandemia nos colocou em contato com as doenças mentais, né? Ela nos colocou em contato com estresse, com ansiedade, porque ela mudou muito dos nossos padrões. As buscas no Google para a solução de problemas relacionados à ansiedade, à angústia, quintuplicaram, né? Foram muito grandes. E tudo isso foi utilizado para aumentar o nosso conhecimento acerca da relação entre psíquico e somático, entre corpo e mente. Usando os teus exemplos, o coração, ele é um órgão que muda muito de acordo com as emoções. E ele é um órgão que a gente consegue sentir. Então, ele serve muito de reflexo das emoções. Quando ele dispara, seja no amor, seja na raiva, quando ele diminui o seu trabalho na depressão, na tristeza. Outra questão muito importante foi esse mergulho que o ser humano deu na tecnologia, nos computadores, nos celulares. Isso nos colocou em contato com uma gama enorme de objetos, de possibilidades. Com um clique, a gente tem a resposta para todas as perguntas, a gente sabe como é aquela ruazinha, aquela esquina de Veneza que o nosso amigo foi, pelo Street View, eu vou caminhando até o Panteão Romano. Então, tudo isso nos trouxe um abismo entre o que eu posso concretizar e o que eu posso visualizar com os meus olhos. E a humanidade agora precisa dar respostas novas a essas perguntas. Ô Dante, já eu vou abordar essas facilidades que a tecnologia nos traz e com isso alguns problemas, alguns obstáculos que nós precisamos ultrapassar.
Ainda sobre a pandemia, eu quero trazer aqui para a gente poder repercutir também, porque eu vi em uma rede social um rapaz que ele estava reclamando que agora tudo é saúde mental, que o mundo sempre teve os seus problemas, que é normal e que essa geração ela reclama muito. O conflito de gerações, você entende que é um problema quando se aborda sobre este assunto, e o que nós passamos na pandemia pode gerar esse estresse, essa questão de que é algo tudo muito rápido, e aí as pessoas enxergam ou leem 2 vezes sobre o mesmo assunto em a semana, acho que está se abordando muito sobre um determinado tema. Esse é um problema, esse imediatismo que nós estamos vivendo, você encara também como um problema de agora. E aí, passando para o nosso assunto, essa conexão de corpo e mente, ela é afetada? Muito boas as reflexões. A geração Z, né, os nossos filhos não são como nós, né? Eles são muito diferentes. O tangível e o real mudou muito. Eu pergunto para um paciente meu de 15, 17 anos, e ele me diz, eu estava com os meus amigos, mas eu sei que ele estava na casa dos pais dele. Aí eu pergunto, ué, mas tu não estava na casa do teu pai? Aí ele fala, sim, mas estávamos todos juntos com os fones de ouvido, jogando um jogo interativo e conversando. Então eu passei a tarde com os meus amigos. É real, mas não é tangível. Então a fisicalidade mudou. E isso é uma nova revolução cognitiva pela qual estamos passando. E isso intensificou o conflito de gerações. O metaverso está batendo a nossa porta, nós mesmos estamos aqui conversando pelo computador. Os profissionais que não evoluíram para o online, as empresas que não fizeram um site bonito, faliram ou perderam muito o seu lucro. Então, esse conflito de gerações, como tu bem observou, foi quintuplicado, foi muito, o abismo ficou maior ainda. E, infelizmente, né, são dados também que a gente tem acesso, os jovens, né, os mais jovens têm tirado menos carteira de motorista, eles têm saído menos de casa, a modernidade tem muita informação e pouca experiência. Antigamente, a gente tinha muita experiência e pouca informação. Hoje isso se inverteu. E aí as pessoas que não acompanham, que não se atualizam, o TikTok bateu 3,5 bilhões de downloads. A humanidade tem 7 bilhões de seres humanos, né? E isso que ele é bloqueado na Índia, né? E que é o segundo país, se não me engano, mais populoso. Então, assim, 3,5 bilhões de seres humanos. E a forma como a linguagem se manifesta, a nossa linguagem diz muito de como nós percebemos a realidade. Então, existe sim, é tangível esse abismo entre as novas gerações, principalmente os jovens que entraram na pré-adolescência já com as redes sociais. Que esses dias um jovem que eu atendo, me disse, esses dias não, faz um ano, ele me disse, estou namorando, mas estávamos todos na quarentena em casa e eu sabia que ele não saía de casa. Eu falei, ué, mas como assim namorando? A gente se vê todo dia pelo celular, pelo FaceTime e estamos namorando. Então ele estava namorando uma moça que ele nunca viu, assim, que ele viu da época da escola, mas que ele não encontrava há mais de um ano, e eles então estavam namorando. Realmente é uma revolução cognitiva, é outra espécie de ser humano. Ô Dante, e tem o que fazer quando a pessoa ela não entende ou ela não está disposta a realizar estas reflexões? Você entende que faz parte ou pode prejudicar quem está à sua volta? A gente viu, né, como eu falei, as empresas, as pessoas que não fizeram o upgrade, elas foram muito prejudicadas. Quando a pessoa não está disponível, não está internamente disposta a atualizar os seus conhecimentos, as suas ferramentas, é muito difícil de obter algum movimento.
Espera-se, e pode-se dizer isso, lógico, pensando num pensamento lógico, que essa pessoa vai, como a gente fala, ficar para trás. Ela vai perder a sua relevância. Os profissionais que não abraçaram o online estão perdendo a relevância. Quando você diz que uma pessoa está namorando, mas que às vezes ela nunca encontrou a pessoa pessoalmente. Quando ela diz, me reuni com os meus amigos, mas cada um na sua residência. Você vê isso como um problema? Você entende que é uma alternativa, porque às vezes na correria a pessoa não tem como se encontrar, mas ela está se relacionando? É algo dessa atual geração? É algo que nós precisamos nos preocupar? Para quem tem pai, para quem é responsável, tem uma criança, está percebendo esse tipo de comportamento, precisa tomar cuidado ou faz parte? Ótimo, ótima reflexão também. O ideal é que a tecnologia esteja a serviço do selfie, esteja a serviço da saúde, das conexões, e os pais e os educadores e os governantes, né, precisam ficar atentos para que a tecnologia venha para o auxílio, para o benefício. Existe algum preconceito sobre a tecnologia, mas o que a gente percebe é que nas famílias, nas crianças, nos jovens, em que a educação foi legal, em que eles tiveram um bom contato com o corpo deles, com o papai e a mamãe, e eles usam a tecnologia para se conectar com os outros jovens. Já aqueles que têm dificuldade, que tiveram algumas questões não trabalhadas, que são mais reticentes ao convívio social, usaram a tecnologia para se isolar ainda mais. São várias questões que é difícil, num programa rapidamente aqui entre nós, termos a profundidade necessária. Mas a ideia é que os pais e os educadores estejam atentos para ver se a tecnologia está propiciando o movimento ou a estagnação, o comportamento antissocial. Mas acho que ficou claro, sim, diante da sua explicação. E Dante, para quem está nos acompanhando, nas mais variadas diferenças que existem nas rotinas, como que deveria ser uma vida saudável de conexão entre corpo e mente? Perfeito. Vamos pensar. Seria muito interessante que desde o início da vida as crianças fossem apresentadas a atividades corporais saudáveis, jogos cooperativos, brincadeiras de roda, os esportes todos que a gente já conhece, o futebol, o vôlei, o basquete, o handball, o nilcon, as brincadeiras de pular corda, todas as brincadeiras. Seria muito interessante que a educação contemplasse a corporeidade e que o corpo tivesse o seu lugar mais... quando a gente observa os países mais evoluídos, no sentido de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, a gente vê um grande incentivo a que os jovens pratiquem esportes. Então, o esporte é muito interessante, a arte marcial, a dança, o andar de bicicleta, os jogos populares, as brincadeiras populares, toda essa cultura que envolve o corpo, que é natural da criança, mas que, infelizmente, devido a uma certa visão estreita, a cultura tem associado que o corpo é algo negativo, é algo primitivo, é algo menos evoluído do que o mental. Se nós pegarmos o Antônio Damasio, esse neurocientista português, prêmio Nobel em ciência, o que ele diz? Que a emoção, ela vem sempre junto com a razão. Então, sentimento, pensamento e ação, ou corpo, mente e alma, tanto faz, unidos, juntos, tornam o organismo mais adaptado para melhor funcionar.
junto ao ambiente, junto aos seus pares. Então, quando eu tenho um contato com o meu corpo, eu olho nos olhos do meu filhinho, eu olho nos olhos da minha companheira, eu olho nos olhos do vizinho, e eu consigo ler as emoções, e eu consigo ver se é um bom momento para perguntar determinado assunto. Eu consigo perceber mais a realidade, usando os recursos que o corpo nos dá. Ô Dante, quando você diz, né, sobre essas brincadeiras, quando a gente está falando sobre esse ideal, que as crianças brincassem mais, e aí a percepção que eu tenho é que a gente está perdendo um pouquinho acesso a essas brincadeiras, nos esportes fugindo um pouquinho daquele contato corporal. E na minha abertura eu falei sobre coração acelerado, sobre frio na barriga, tem o nó na garganta, que são sentimentos, sensações que nós passamos, e você acredita que muitas vezes nós negligenciamos, estamos aos poucos perdendo algumas essências, perdendo um pouquinho dessas brincadeiras e perdendo também um pouquinho desses sentimentos. Às vezes tem e a gente negligencia, às vezes pela correria, pela rotina, acha que é tudo normal e a gente vai meio que empurrando com a barriga? Sim, infelizmente eu concordo 100% contigo. A cultura, a civilização moderna tem uma hiperestimulação do cérebro frontal, do telencéfalo, e deixa a desejar quanto ao límbico e ao reptiliano. Nós somos hiperestimulados com muitas informações, muitas imagens, e tanto que as pessoas têm muitas queixas quanto à dificuldade de dormir, porque existe uma hiperestimulação do telencéfalo e pouco toque, pouco contato. Existem poucos lugares em que o toque é seguro, em que o contato físico é seguro, em que o ser humano adulto, principalmente, pode encontrar a descarga da necessidade do toque, né? O toque é uma necessidade para a nossa espécie. E quanto menos nós nos tocamos e trocamos afetos através do toque, mais orais, mais carentes nós ficamos. E, infelizmente, a cultura, então, nos oferece satisfações através do consumo, dos likes do Instagram. Então, infelizmente, eu concordo contigo, existe uma deficiência de toque, de corpo na nossa cultura. Pior que isso, existe uma cultura que desvaloriza a sensação corporal e a experiência corporal, e ao mesmo tempo em que hipervaloriza, nada contra a musculação, eu acho muito saudável a prática, mas ao mesmo tempo em que estimula aqueles corpos que são artificiais. As pessoas que fazem muita atividade ficam com aqueles corpos muito grandes, que inclusive dá um trabalhão para o coração para irrigar tanto tecido muscular. Existe, infelizmente, uma cultura que oprime um corpo natural e as trocas naturais que poderiam muito nos beneficiar através do corpo. Agora, Dante, você entende que tem como mudar essa realidade, pelo menos a curto ou médio prazo? Porque a tecnologia está aí, ela nos ajuda, ela nos aproxima, nós estamos em cidades diferentes para possibilitar essa entrevista, ela facilita em muitos aspectos, desde a nossa economia mesmo para a nossa cultura, e o que a gente está falando o excesso acaba atrapalhando, acaba afastando. Então, ao invés de você fazer uma brincadeira, de você fazer uma dança, você utiliza o videogame, você utiliza a tela. Existe você entende que vai ter um limite, que vai chegar no momento que vai ter muitas reflexões e nós vamos retornar para um caminho. Você acha que é um caminho sem volta e dificilmente a gente vai conseguir retratar o que foi feito no passado? Olha, eu peço até desculpa pela minha resposta. Infelizmente, eu não sou muito otimista quanto ao rumo que a humanidade está tomando. Infelizmente, eu não vejo com muito otimismo não o nosso futuro, né? Nós estamos bem desconectados, né? Os países que dominam o mundo são os que mais investem em armas, né? Então,
Eu gosto daquela frase eu acho que é do Caetano Veloso, desculpa agora também se eu não sei citar corretamente o autor da frase, eu acho que é do Caetano Veloso. Ele fala assim: eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem, apenas sei de diversas harmonias possíveis sem juízo final. Eu imagino que a gente possa conseguir, em algumas bolhas, alguns nichos protegidos, um way of life mais saudável, mas olhando para o geral, para a humanidade no geral, eu não sou otimista, infelizmente. Desculpa pelo baixo astral. Não, mas aliás, está até correta a sua frase, é da música Fora da Ordem, do Caetano Veloso, esse trecho que você retirou, então está corretíssimo, e esse é um posicionamento, sendo otimista, sendo pessimista, é uma opinião que é muito válida e faz a gente refletir sem sombra de dúvidas. Agora, Dante, você lançou o livro Psicologia Corporal ao lado do psiquiatra Oswaldo Cardoso. Quando que surgiu a ideia e como que vocês construíram essa obra? Agora a gente tem uma pitada de alto astral. Esse livro caixinha, né? Isso, esse livro caixinha, ele é uma possibilidade lúdica, agradável, gostosa, das pessoas conectarem com o corpo através de 100 convites, de 100 pequenas perguntas. Os amigos no pub, no bar, a família ao domingo, dentro do ambiente terapêutico, as pessoas podem, adquirindo o livro caixinha, se conectar, né? Eu sempre gostei desses livros caixinhas, ó. Tem alguns que não tem no Brasil, que vieram de fora, que são muito bons. Tem muitos da própria editora Matrix. Eu tenho vários, e como eu sou psicólogo, eu uso muito. E o Oswaldo, né, psiquiatra, meu amigo, a gente sempre pensou sobre a possibilidade de que seria muito legal termos um livro caixinha desses, e nos reunimos e criamos as perguntas e passamos elas para o Paulo, que é o editor, né, da editora Matrix, e as coisas foram fluindo e o livro caixinha está aí. O pessoal está dando um bom retorno, tanto psicólogos como não psicólogos. É uma forma legal de propiciar essa mielinização do sistema nervoso, essa reconexão com o corpo. Ótimo. E esse livro caixinha, ô Dante, eu entrevistei anteontem a Cristiane Assunção e ela lançou também, por esta editora, O Luto da Criança, para conversar com a criança sobre a morte, a maneira como é que você aborda, porque muitas vezes a gente fala sobre este mundo lúdico, né? Virou estrelinha, tá viajando. Ela falou, não, você precisa contar para ela o que aconteceu de uma forma lúdica. Então ela fala sobre esse assunto também com este livro caixinha, então muito interessante. Sobre o Psicologia Corporal, essas perguntas, você precisou se reunir com o outro autor? Vocês já tinham uma ideia do que vocês queriam fazer? Demorou para poder construir essa história? Nós conduzimos juntos grupo de terapia corporal aqui em Piracicaba. O Oswaldo trabalha no CAPS, Largo 13, lá na capital, em São Paulo. E então nós já viemos de alguns 10, 15 anos desse trabalho em conjunto, e então durante todo esse tempo nós sempre conversávamos, e como o Oswaldo trabalha em São Paulo também, ele sempre me trazia os livros caixinha da editora Matrix, e nós comentamos muito sobre as perguntas, então isso já fazia parte do nosso cotidiano, e aos poucos assim, a gente já fazia pequenas perguntas e mandava um para o outro. Foi muito natural, foi muito fluido o processo. Para quem está interessado no livro, essas 100 perguntas, vocês pensaram em um leitor responder de forma individual? Para quem mora em família, o casal pode responder junto e ir pensando? A ideia, a gente pensou em grupos, ou seja, a mais de uma pessoa, para que gere uma conversa, uma discussão. Sobre o casal,
a gente sugere que o casal dê uma lida antes, para não gerar possíveis incômodos. Vai que alguma pergunta traz a intimidade, principalmente no momento que fala sobre a fase fálica, sobre a fase da genitalidade, da sexualidade. Mas eu acredito que não vai ter nenhum problema, é um baralho para todas as pessoas, ele é lúdico, ele é acolhedor, e ele busca que cada um reflita sobre a conexão com o seu próprio corpo. E o corpo tem um conhecimento muito... muitos estudiosos, né, dizem que o nosso cérebro ele foi se desenvolvendo, mas o nosso corpo já existia. Então, o corpo traz um conhecimento muito profundo, muito, e vem de graça. É um conhecimento da forma de falar, é um conhecimento do jeito de se colocar, um conhecimento do brilho dos olhos, do tom da voz. E esse conhecimento a gente usa sem saber. E o baralho nos empodera, então, nos ajuda a nos conectar novamente com os benefícios de uma cultura que tem conexão com o seu corpo. Ótimo. E o lançamento, ele foi recente, Dante? Foi no dia 15. De receber nenhum feedback ainda sobre o livro. Então, olha os benefícios da tecnologia. Muitas pessoas já compraram e a gente já recebeu muitos feedbacks. Né? Pelo site da editora Matrix, em 2 dias está na tua casa e o pessoal está curtindo muito, os feedbacks são muito positivos, a gente está realmente feliz com os feedbacks. O pessoal posta nas redes sociais, no Instagram e marca a gente. Tá muito legal essa repercussão. Então a gente pode dizer que é meio que uma leitura rápida, ele vai lendo a pergunta, já vai respondendo, já vai fazendo o exercício. Exatamente, essa é a ideia, inclusive, que seja digerível, que seja algo fluido, que qualquer pessoa pega uma carta, lê, e isso gera uma discussão gostosa, inteligente e empodera, né, os grupos, as famílias, os professores na escola, os terapeutas. Dante Moretti, psicólogo especialista em análise reikiana, um dos autores do livro Psicologia Corporal. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Agradeço todas as informações que você passou aqui para a gente. Tenho certeza que de grande valia para os nossos telespectadores. É sempre um assunto importantíssimo falar sobre corpo, sobre mente, sobre essa relação, sobre essa conexão, porque às vezes a gente se perde na nossa rotina, então às vezes a gente retorna, a gente puxa de novo para alguns valores que são realmente muito importantes para a gente poder ter uma vida saudável, para a gente ter mais qualidade. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar. Lançou um próximo livro, as portas aqui do Câmara Notícias estão abertas para você retornar, Dante. Muito obrigado, eu agradeço. Sucesso para vocês, parabéns pela proposta, que continuem por muito tempo compartilhando o alto astral e a pulsão de vida. Nós aqui agradecemos a participação do Dante Moretti aqui no nosso Câmara Notícia, ao vivo nesta quarta-feira, 1h58 agora. Hora da nossa previsão do tempo, porque hoje o dia está ensolarado, agora à tarde a temperatura sobe, ficando próxima aí dos 25, 26 graus. Para amanhã, quinta-feira, segue essa tendência, viu? De sol durante todo o dia, com alguma nebulosidade, mas não tem previsão de chuva, viu? E as temperaturas, elas continuam subindo neste inverno, hein? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quinta-feira, mínima de 15 graus. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo e olha só, hein, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas.
O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje, a partir das 6 horas da tarde, tem a reunião ordinária e nos vemos amanhã, na quinta-feira, às 6 horas da tarde, repercutindo todas as discussões, as votações, falando aqui sobre as notícias da metrópole de Campinas. Amanhã a Ponte Preta entra em campo, a gente fala sobre a macaca. Então tem muitos assuntos e eu tô te esperando amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.